Muito bem, meus queridos alunos de Teoria da Norma e do Ordenamento Jurídico, vamos retomar nossas videoaulas, né? E nessas próximas pequenas videoaulas eu continuo falando das origens históricas da doutrina do positivismo jurídico, ou o que daria no mesmo, né? Estamos tratando de uma genealogia do positivismo jurídico. Pensando de uma forma bem mais direta no trabalho que eu encomendei para vocês, eu peço, né, expressamente que tratem da genealogia do positivismo jurídico, passando por algumas referências, por alguns eixos, né? E alguns desses eixos nós já exploramos nas videoaulas anteriores, temos explorado nas nossas conferências, e esses eixos que já visitamos foram basicamente o movimento em torno da codificação do direito francês, a escola da exegese enquanto uma corrente doutrinária no âmbito do movimento da codificação do direito francês, e também falava com vocês, já falamos sobre a filosofia ou ética utilitarista que remonta a Jeremy Bentham, né? Então, trouxe para vocês o panorama da teoria do direito, né, ou da doutrina que se afirma como hegemônica no que tange ao direito da França do século XIX. Né? Esses eixos, né, são definitivos para a superação da controvérsia entre o jusracionalismo e o juspositivismo. Então, nesse panorama já apresentado, o jusracionalismo é superado pelo positivismo exegético, pelo movimento da codificação, e por mais que o jusracionalismo tenha sido superado, eu busquei enfatizar para vocês que nessa superação há a continuidade de um legado jusracionalista materializado no código enquanto um sistema racional de normas muito bem amarradas, em tese, né? Quando falamos do código como um sistema racional, a ideia de unidade, de completude e de coerência, quer dizer, né, aqueles códigos, seja o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil ou de Processo Penal, todos eles trariam essa ideia de um bloco racional, sistemático, no sentido de que aquelas normas são muito bem concatenadas, de forma que não há lacunas, que não há vazios, e também no sentido de que não há contradições internas, ou o que no âmbito da teoria do direito conhecemos tecnicamente como antinomias jurídicas, ou seja, quando normas se contradizem, né? Essa ideia do sistema racional remonta ao jusracionalismo, mas agora, né, atendendo àquela demanda da burguesia sob o impacto da Revolução Industrial, a demanda de certeza do direito, de objetividade, né, de segurança jurídica, e é exatamente aí, né, que o lema maior, né, o discurso básico exegético, o direito é o que está contido nos códigos, ecoa, repercute, né? Lembrando sempre ainda, né, que a pretensão, o pressuposto é de que cada um daqueles artigos de lei contidos nos códigos sejam claros
inequívocos, equivalendo-se a uma premissa maior do raciocínio lógico-dedutivo. Daí, né, que o magistrado, enquanto intérprete aplicador do direito nos casos concretos, não precisaria ser mais do que o boca inanimada da lei, já que aplica concretamente o direito por meio de um silogismo jurídico, né? A ideia de interpretação mecânica do direito. Então, esse é o panorama da sociedade francesa já ainda da primeira metade do século XIX. Lembrem-se sempre, né, que com Napoleão, no contexto da restauração, né, restauração relativa à Revolução, né? O grande empenho do próprio Napoleão em torno da codificação do direito francês, né? Então, nada disso é novidade para vocês, né? Que tem o apoio das conferências, das aulas gravadas anteriormente e, obviamente, o mais importante, das referências textuais, né? Dos textos que vocês estão lendo. Nesse debate, né, que subjaz ao trabalho que estão produzindo, aquela discussão em torno do civil law, ou do sistema do direito romano-germânico, ou ainda do sistema do direito legislado, codificado, e por um outro lado, né, a tradição do common law, a tradição do direito judiciário, da cultura jurídica anglo-americana, esse debate particularmente, né, ele tangencia, né, eu não estou cobrando diretamente, né, essa discussão no seio do trabalho, né? E aí eu peço expressamente que noticiem sobre o panorama alemão. Né? A cultura jurídica alemã tem um impacto definitivo, né? Quando pensamos no panorama europeu como um todo, um panorama de hegemonia, de afirmação do positivismo jurídico em relação ao jusracionalismo. Né? E então agora, né, o propósito, o foco, né, básico dessas próximas pequenas videoaulas estaria exatamente em noticiar, né, e em alguma medida pormenorizar o panorama da cultura jurídica alemã, né? E em relação ao cenário, né, cultural alemão como um todo, primeira notícia sempre muito importante é a percepção de que aquilo que já é muito claro na França de princípios do XIX, o paradigma do Estado liberal de direito, na França, desculpem, né, o paradigma do Estado liberal de direito já se mostra muito claro na França de princípios do XIX, mas não na Alemanha. Né? Isso é uma notícia importante, né, em termos panorâmicos. Convém, né, sempre uma ilustração importante considerar que a dinâmica da sociedade alemã é um tanto diferente, né? A Alemanha, em boa medida, ainda seria uma sociedade semi-feudal. Né? A própria ideia de Estado soberano relativamente à Alemanha, nesse momento, seria pelo menos discutível. Né? Na verdade, ainda estaríamos no contexto da Prússia, um Estado muito frágil, ainda bastante fragmentado. Né? E nesse panorama, os impactos
das revoluções político-jurídicas e, fundamentalmente, os impactos da revolução econômica e industrial ainda eram bastante tênues na Alemanha ou Prússia de então, né? E estritamente no âmbito cultural, é importante fazer menção à hegemonia, à predominância, né, de um certo movimento cultural ou intelectual que conhecemos como o romantismo alemão. Né? E quando falamos do romantismo, é preciso entender que no seio do romantismo há um horizonte que se caracteriza por um pessimismo muito grande em relação ao presente, à atualidade. Né? Então, se a gente pensa na Europa da primeira metade do século XIX, o que seria o contemporâneo, a vanguarda? A ideia de modernidade, né? que remonta mais uma vez ao jusracionalismo e também, né, ao movimento da codificação do direito. Nesse movimento da alta cultura, da alta intelectualidade alemã, marcada pelo romantismo, a mentalidade hegemônica seria um certo saudosismo, uma certa nostalgia em relação ao passado e, né, por um outro lado, um desprezo em relação ao novo, ao contemporâneo. E isso afeta a doutrina, né? Ou seja, a corrente teórica, científica, aos eruditos alemães dedicados ao estudo do direito. Né? E é exatamente nesse panorama que a gente destaca a atuação de Savigny. Savigny foi a grande referência intelectual, científica, do direito da Alemanha da primeira metade do século XIX. Né? Esse jurista, Savigny, né, quase uma bobagem, mas convém deixar isso claro para vocês, a maior parte dos professores no Brasil costuma dizer Savigny, tá? Então, para que não haja mal entendido, né, eu trago isso à tona, porque quando se fala Savigny, na verdade, isso decorre de uma certa filtragem, né, dos textos da doutrina alemã que chegaram inicialmente ao Brasil a partir das traduções francesas. Né? E como se trata de um nome próprio, me parece mais razoável, né, ser coerente com a gramática alemã. Né? Então, mais razoável dizer Savigny, né? Mas Savigny ou Savigny, né? Fiquem livres quanto a isso. Foi o grande nome da escola histórica do direito alemão. Né? E a escola histórica, ela sofre o impacto do romantismo alemão e reproduz muito daquele imaginário, daquele ideário, né, que se mostra um tanto nostálgico e pessimista em relação ao presente. Né? Nesse sentido, a contribuição, né, e aí de uma forma bem estrita, da escola histórica do direito alemão para a doutrina do positivismo jurídico, né, vai ficar, vamos dizer, uma terceira via que se apresenta, porque a escola histórica, em grande medida, rejeita o jusracionalismo e também, em grande medida, rejeita o movimento da codificação do direito, demandando um protagonismo da doutrina, né, da ciência do direito como fonte do direito.
e também traz alguma continuidade, né, do jusracionalismo, mas buscando aquela coerência, né, com esse compromisso nosso de fazer pequenas videoaulas. Vou detalhar isso, ou pelo menos deixar mais claro, na próxima pequena aula.